Mais uma etapa da revisão da matéria de latim. Aqui o período hipotético independente. O período hipotético, como vamos ver, ele tem três tipos. Um que é chamado da realidade, quando aquilo que é dito a hipótese é certa, quando é possível e quando é impossível. Então, os três tipos da realidade, da possibilidade e da impossibilidade. Então, por que período hipotético independente? Se chama período hipotético independente a subordinada hipotética mais a regente principal. Ou seja, aqui tem um exemplo. Erras se dizes isto. Nós temos aqui uma principal que não depende de nenhuma. Por isso é dito que ela é independente, porque ela não depende de nada. Ela é uma frase principal. E ela está formando um período hipotético. A gente poderia dizer, ela está formando um par com essa outra aqui, que essa sim é a oração subordinada condicional em português, né? Ou subordinada hipotética. Quando nós temos uma subordinada com uma principal, se chama período hipotético independente. Mas pode acontecer que o período hipotético ele seja formado por duas subordinadas. Então, aí teríamos a subordinada hipotética com uma outra regente que também é subordinada. Nesse caso, isso se chamaria período hipotético dependente. Aqui tem um exemplo. Penso que erras se dizes isto. Então, a principal é penso, que não faz parte do período hipotético. Qual faz parte do período hipotético? Que erras, que é uma subordinada, se dizes isso, que é uma outra subordinada. Então, em resumo, se o período hipotético é formado por uma principal e uma subordinada, ele se chama independente. Se ele é formado por duas subordinadas, ele se chama hipotético dependente. Então, aqui nessa gravação, a gente vai revisar o período hipotético independente, ou seja, com uma subordinada e uma principal. E são desses três tipos, da realidade, da possibilidade e da impossibilidade ou irrealidade. Então, vamos entender o que seria esse período hipotético. A oração subordinada condicional, em português, ela se inicia por estas palavras aqui. Se, salvo se, exceto se, contanto que, com tal que, etc. Então, se num texto em português a gente encontra uma subordinada começando com uma dessas palavras, é provável, aí a gente vai ver no contexto se ela está indicando uma hipótese, é provável que seja uma oração subordinada condicional. Então, essas são as palavrinhas que iniciam esse tipo de subordinada em português. Em latim, são essas aqui em negrito. Si, a principal, né? Si autem ou sin autem, que significa se porém, mas se. Ni ou ni si, que significa se não, ou exceto se, ou a não ser que. Ou seja, aqui o ni e o ni si indica no sentido negativo. Si minus ou si aliter, significa se não, ou caso contrário. Ou dum modo ou dum modo junto, né? Que a gente poderia traduzir como contanto que. Então, havendo uma dessas palavrinhas aqui, é provável, aí há de se ver o contexto, que se esteja diante de um período hipotético. Existe aqui nas escolas italianas uma frase, né, que a gente pode dizer que é um macete. Porque se a partícula, a conjunção si, é seguida pelo pronome indeterminado aliquis, nunca se escreve aliquis em geral, esse ali cai, então se escreve si quis. Lembrando que o pronome aliquis aqui significa algum. Então, aqui na Itália se diz aliquis davanti a si perde le ali. O aliquis, quando está diante de si, aqui está o si, o aliquis, ele perde o ali cai. Em italiano significa, ele perde as asas, né? Porque ali em italiano é asas. Mas é só para a gente lembrar, sempre que o pronome aliquis estiver diante de um si, ele vai perder o ali, vai estar presente só o quis. Embora isso é uma informação que é importante se alguém for escrever em latim. Como em geral, 99% das pessoas que estudam latim é para ler em latim, o autor já vai ter escrito do jeito que ele quiser.
Então, seguindo a aula. A subordinada condicional chama-se prótase, do verbo grego proteino, que significa propor ou pôr em questão. É a que propõe a condição para que se realize a ação principal. Então, a subordinada condicional se chama prótase. É só lembrar, a prótase é a que vem com essas palavrinhas aqui. É a que tem o si. A principal se chama apódose, do verbo grego apodidomi, que significa definir. É a que define ou determina a ação. Aqui nós temos um exemplo de período hipotético. É uma frase latina famosa. Si vis pacem, para bellum. Aqui está só a tradução, né? Se queres a paz, a frase, a parte do período que vem com o se, é a prótase. Então aqui estamos, se queres a paz, é a que propõe a condição. Prepara a guerra, é a apódose. É a principal, é a que determina. Então vamos ao primeiro tipo de período hipotético chamado da realidade. Por que é chamado da realidade? Porque a hipótese é real, ela existe. Pelo menos ela existe segundo a pessoa que está escrevendo. Então, por exemplo, se alguém diz, se és homem, age como tal. Vamos supor. Se és homem, a pessoa que está falando sabe que a outra pessoa é homem. Então, ela está dizendo uma realidade. Ela sabe que aquela hipótese se verifica. Por exemplo, se existe Deus, as obras de Deus o manifestam. Por exemplo, vamos supor essa frase. A pessoa que diz, se existe Deus, entende que Deus existe. Então, por isso é chamado de período hipotético da realidade, esse primeiro tipo. Porque a hipótese se verifica. O exemplo lá que foi dado, se queres a paz, supõe-se que a pessoa que está dizendo quer a paz. A paz é uma coisa boa. Então, ela sabe que essa hipótese existe. A pessoa quer a paz, se queres a paz. Por isso é chamado de período hipotético da realidade. A subordinada encerra uma condição, mas esta condição existe, é real, ou pelo menos é tida como real. A prótase, que é a subordinada hipotética, que começa com si. A apódose é, podemos dizer, a conclusão. Então, no primeiro tipo, a prótase vai vir em indicativo. Então, um verbo no tempo indicativo. Então, se a gente está lendo lá em latim um texto, aí a gente viu lá, si, como uma frase lá, si vis pacem, para bellum. Achou si. Aí você vai ver que o verbo está no indicativo, si vis. O verbo querer. Isso significa que aquele período hipotético é do primeiro tipo. A apódose, que é aquilo que é o resultado, a gente poderia dizer, aí que é a frase principal, pode estar em indicativo, conjuntivo ou imperativo. Eu vou mostrar os exemplos para que fique claro, tanto em latim quanto em português, o que isso quer dizer. E deve ser traduzido no mesmo tempo para a língua portuguesa. A prótase tanto pode vir antes quanto depois da apódose. Então é só lembrar, ó, a prótase é aquela que vem com o si, mesmo se ela estiver depois. Por exemplo, se alguém dissesse para bellum, si vis pacem, prepara-te para a guerra, se queres a paz. Não é porque você inverteu as frases de ordem que trocou a prótase e a apódose. A prótase continua sendo aquela que tem o si, ou então essas outras palavras aqui, si autem, ni, nisi, etc. Então vamos a alguns exemplos. O primeiro tipo é o da realidade. Então, em latim, prótase, lembrando a prótase, é a subordinada que começa com si, etc. Em geral. O verbo vai vir no indicativo. Então, você está lendo o texto em latim. Percebeu o elemento que introduz o período hipotético. Olhou o verbo está no indicativo, é um sintoma de que é do primeiro tipo, ou seja, que aquela hipótese é algo concreto da realidade, segundo o autor da frase. A gente vai traduzir para o português o verbo da prótase, em geral, no mesmo tempo indicativo, porque todos os tempos que tem no latim tem no português. A única exceção
é que o latim não possui futuro do conjuntivo. Então, pode acontecer que em latim o verbo estará no futuro, mas na hora de passar para o português a gente tem futuro do indicativo, e na hora de passar para o português a gente tem que passar para o futuro do conjuntivo. A gente vai ver um exemplo aqui. E a apódose pode estar no indicativo, no conjuntivo ou no imperativo, e a gente vai traduzir igualzinho no português. Então, alguns exemplos. Si homo es, vive ut homo. A prótese, que é a subordinada, né? Si homo es. Aqui o si indicando que é a prótese, o verbo ser, no presente do indicativo, segunda pessoa, do singular. Do indicativo a gente vai traduzir com o indicativo. Então, si és homem. Exatamente o mesmo tempo verbal do latim e vai para o português. Agora, a apódose, vive ut homo. Está no imperativo, a gente vai traduzir no exato mesmo tempo para o português. Vive como homem. Si Deus est, sunt etiam opera Dei. Si Deus est é a prótese, a subordinada. Significa se Deus existe. Ou se Deus é, também poderia ser traduzido. O verbo está no presente do indicativo. A gente vai traduzir no presente do indicativo, existe. Ou é, poderia ser o caso também a tradução. Sunt etiam opera Dei. Verbo sunt, presente do indicativo, terceira pessoa do plural. Aqui traduzido como existem. Existem também as obras de Deus, presente do indicativo. Então, tal como está no latim, a gente passa para o português. Aquela frase que eu já usei como exemplo. Si vis pacem, para bellum. Se queres a paz, presente do indicativo, a gente traduz queres, presente do indicativo. Para bellum, para imperativo, a gente traduz imperativo. Prepara a guerra. Aqui é a exceção, porque a língua portuguesa, em geral, ela tem uma certa preferência em colocar as subordinadas no conjuntivo. E o português tem conjuntivo futuro e o latim não tem. Então, em algumas situações, por exemplo, aqui, ó, letabor hunc librum si leges. Letabor, alegrarei, ficarei contente. Está no futuro. Leges, futuro. Se a gente fosse pegar, igual aqui, né, do indicativo para o indicativo, do indicativo para o indicativo, a tradução deveria ser: ficarei contente se lerei este livro. E aí não soa bem. Isso porque, como é uma subordinada, o português pede o futuro do conjuntivo, que não existe em latim. Então pode acontecer que na prótese, ou seja, onde está a hipótese, né, apareça um verbo que no latim é no futuro do indicativo e que a gente tem aqui traduzido em português futuro do conjuntivo. Aqui, ó, si ledes, si leres, futuro do conjuntivo. É um caso específico do português. Então, se aparecer um verbo lá, indicativo futuro, no latim, você tenta traduzir diretamente indicativo futuro português. Se ficar estranho, é porque é futuro do conjuntivo. Então, período hipotético da possibilidade. A hipótese é possível, pode realizar-se. Alguns inícios de frase aqui. Se estudasses, significa que a pessoa tem a possibilidade de estudar, mas ela ainda não estudou. Então, é uma possibilidade. Se lesses este livro, significa que a pessoa pode ler o livro, mas ainda não leu. Então, é uma possibilidade, algo hipotético no futuro. Então, vamos ver como fica a tradução. Tipo 2, período hipotético da possibilidade. No latim, a prótese, ou seja, a subordinada que tem o si, vai vir ou no conjuntivo presente ou no conjuntivo perfeito, ou em um ou em outro. Então, você está lendo o texto em latim. Viu lá? Si. Aí já é o sinal que pode ser um período hipotético. Olha o verbo. Se o verbo em latim é no indicativo, primeiro tipo. Período hipotético da realidade. Se é conjuntivo presente ou conjuntivo perfeito, segundo tipo. Período hipotético da possibilidade. E a gente vai ver mais à frente, se for
Conjuntivo imperfeito ou mais que perfeito é do terceiro tipo, da impossibilidade. Como que a gente vai traduzir isso para o português? O conjuntivo presente vai ser traduzido em português por conjuntivo futuro ou conjuntivo imperfeito. Embora o português tenha o conjuntivo presente, mas na hora de traduzir, a gente vai escolher um desses dois, ver qual que se encaixa melhor. Prótase. Se for o verbo em latim no conjuntivo perfeito, o conjuntivo perfeito ele não existe em português. Então, o português ele vai ter que, digamos assim, criar algo, se contorcer para conseguir traduzir a mesma ideia do conjuntivo perfeito. Então, ele vai usar o pretérito mais que perfeito composto do conjuntivo. O que é isso? Se tivesse mais o particípio do verbo. A gente vai ver aqui nos exemplos, vai ficar mais fácil de entender. Apódose. Como que a gente traduz? Se a apódose tiver no conjuntivo presente, futuro do pretérito, em português. Se tiver no conjuntivo perfeito, aí a gente vai, mais uma vez, o português dá um jeito de passar a mesma ideia, porque não tem um tempo verbal exato que dê a ideia que o latim tenta passar. Então, a gente vai usar o futuro do pretérito composto, que é o teria mais o particípio. Na hora do exemplo, vai ficar mais fácil de entender. E a apótose pode ser indicativo, igual lá no primeiro tipo. Quando? Quando forem verbos que indicam dever e possibilidade. Então, nesses casos, o verbo em latim vai ser no indicativo, mas em português a gente vai traduzir por futuro do pretérito. Então, vamos ver os exemplos que fica mais fácil de entender. Então, primeiro o latim. Si hoc facias eres. Si hoc facias. Aqui nós temos a prótase. Está o si aqui mostrando que é a prótase. Se isto, como é que a gente vai traduzir o facias, que está no conjuntivo presente? Ou com conjuntivo futuro, ou com conjuntivo imperfeito. Então, a gente pode traduzir, se isto fizerdes, conjuntivo futuro, ou se isso fizesses, conjuntivo imperfeito. Apódose, eres, conjuntivo presente. Como é que a gente passa para o português? Futuro do pretérito. Errarias. Então, só seguir a tabelinha aqui, muito fácil de traduzir. Segundo exemplo, si hoc faceris eres. Então, si hoc faceris. Faceris, conjuntivo perfeito, está aqui. Como é que traduz? Se tivesse mais particípio. O verbo não é faceris, não é fazer. Então, se tu tivesses feito. Usa essa forma composta para traduzir o conjuntivo perfeito. Apódose. Eres está em conjuntivo presente. Como é que a gente traduz? Futuro do pretérito. Se tu tivesses feito, errarias. Veja que, nesse segundo exemplo, a prótase está nesse aqui de baixo e a apódose está aqui em cima. Não necessariamente conjuntivo presente em uma tem que ser conjuntivo presente em outra, conjuntivo perfeito em uma tem que ser conjuntivo perfeito em outra. Pode-se variar, como for o caso aqui. Terceiro exemplo. Si hoc faceris, mesma coisa de cima, né? Conjuntivo perfeito. Erraveris, conjuntivo perfeito. Então, si hoc faceris, se tu tivesses feito. É o se tivesse mais o particípio. E aí, erraveris, conjuntivo perfeito, a gente vai traduzir com o futuro do pretérito composto. Teria mais particípio. Então, a tradução fica, se tu tivesses feito, terias errado. O indicativo pode ser usado quando o verbo da principal já por si encerra a ideia de dever, de obrigação, de conveniência, de necessidade. Aos verbos que em latim dão essa ideia, debere, oportere, posse ou necesse. É necessário, por assim dizer. Então, que é esse terceiro caso aqui da apódose, que a gente vai traduzir por futuro do pretérito. Então, aqui um exemplo. Si rec non per se expectator, subjuntivo presente, né? Ou conjuntivo, conjuntivo, mesma coisa. Então, aqui, em latim, está conjuntivo presente. A gente vai traduzir ou com conjuntivo futuro ou imperfeito. Então, conjuntivo imperfeito. Se ela não fosse desejada, expectator é um passivo. Então, na hora de fazer, se usa o verbo ser como auxiliar.
Então, se ela não fosse desejada, ou, usando agora o conjuntivo futuro, se ela não for desejada, veja que dá na mesma. Todas as duas formas traduzem no português a ideia do latim. Nec bonitas esse potest. Então, veja que potest é o verbo poder no indicativo. Então, como que a gente traduz o futuro do pretérito? Poderia existir. Esse potest poderia, traduzindo potest, existir. Então, a tradução seria: se ela não fosse desejada por si mesma, nem a bondade poderia existir. Ou então, traduzindo aqui não com o conjuntivo imperfeito, mas com o conjuntivo futuro, se ela não for desejada por si mesma, nem a bondade poderia existir. Aí, por uma questão de estética, aquilo que soa melhor é que a gente vai escolher entre o imperfeito conjuntivo ou o futuro do conjuntivo. Período hipotético da impossibilidade. A hipótese, quer possível ou impossível, ela é irreal, pelo menos na perspectiva da pessoa que está escrevendo ou falando. Se eu quisesse, vamos supor se nesse caso aqui a pessoa que está falando não quer. Se tivesses voz, mas a pessoa que está falando, ela supõe que a outra não tem voz. Então a hipótese é irrealizável ou o autor da frase quer considerar essa hipótese como tal, ou seja, que é impossível. É o terceiro tipo. Como que a gente vai encontrar no latim? A prótese vem no conjuntivo imperfeito ou mais que perfeito. Aí a gente sabe que é da terceiro. Então, um resumo. Você achou lá o si, o nisi, o se alten, aquelas palavrinhas lá que introduzem o período hipotético. O que o verbo vem depois? Vem no indicativo? Primeiro tipo. Conjuntivo perfeito ou conjuntivo presente? Segundo tipo. Conjuntivo imperfeito ou conjuntivo mais que perfeito? Terceiro tipo. Então, em latim é muito claro. A confusão é em português. Por quê? Porque em português o segundo e o terceiro tipo se traduz da mesma forma. Então, aqui, se é conjuntivo imperfeito, a gente vai traduzir com conjuntivo futuro ou conjuntivo imperfeito do português. A apódose, no latim, é conjuntivo imperfeito. A gente vai traduzir como futuro do pretérito. Se no latim a prótese está em conjuntivo mais que perfeito, como não existe isso em português, a gente vai ter que criar um pretérito mais que perfeito composto de conjuntivo, ou seja, se tivesse mais o verbo no particípio. Se a apódose tiver em conjuntivo mais que perfeito, como se não existe no português, a gente vai ter que criar um futuro do pretérito composto, teria mais particípio. Ou, no caso, se é um verbo no indicativo, que indica dever ou poder, ou com perifrástica ativa ou passiva, nós vamos usar o futuro do pretérito. Então, vamos para os exemplos que fica mais fácil. Sicilia, si una voce loqueretur, hoc diceret. Então, em latim, loqueretur, conjuntivo imperfeito, diceret, conjuntivo imperfeito. Então, aqui, conjuntivo imperfeito, conjuntivo imperfeito. O primeiro a gente vai traduzir em português com o conjuntivo futuro ou imperfeito, que temos aqui, né? Se a Cecília se expressasse, conjuntivo imperfeito. Ou se expressar, conjuntivo futuro, em português. Com uma única palavra, como é que a gente vai traduzir apódose, futuro do pretérito? Diria isto. Então, é assim que se traduz. Em latim está igual nessas colunas, em português a gente vai passar para essas. Segundo exemplo. Si hac dixisset puniri debebat. Em latim, dixisset, conjuntivo mais que perfeito. E existe conjuntivo mais que perfeito em português? Não. Então, a gente vai usar o pretérito mais que perfeito composto do conjuntivo. Ou seja, se tivesse, então aqui o dixisset, a gente vai usar o se ele tivesse dito. Se ele tivesse dito isto, o debebat, um verbo no indicativo, está no imperfeito do indicativo, que indica dever. Como é que a gente traduz isso? Futuro do pretérito. Então, deveria. Se ele tivesse dito isso, deveria ter sido punido. Terceiro exemplo. Si fugientes persecuti essent.
Então, persecuti essent é um mais que perfeito, porque esse verbo é deponente, por isso aqui fica parecendo que ele está na forma passiva, mas não está. É porque ele é deponente, então a forma do mais que perfeito dele, do conjuntivo, é essa aqui. A gente traduz como usando o tivesse, se tivesse. Então, si fugientes persecuti essent, victores deleri potuit exercitus. Se os vencedores tivessem perseguido, aqui ó, tivesse mais particípio, os fugitivos, o exército podia, indica poder, potuit está no indicativo. Então, verbos no indicativo que indicam poder ou dever, a gente vai traduzir com o futuro do pretérito. Podia ter sido destruído. Quarto exemplo. Si hoc fetices eravisses. Se, então, fetices, está no conjuntivo imperfeito. A gente vai traduzir com um desses dois. Aliás, fetices está no conjuntivo mais que perfeito. Si hoc fetices eravisses. Se tu tivesses feito, é a maneira aqui da gente traduzir conjuntivo mais perfeito que não existe no português. Se tu tivesses feito isto, terias errado. Porque o conjuntivo mais que perfeito, que está na apódose, a gente vai traduzir com esse composto aqui, porque não existe conjuntivo mais que perfeito no português. Então a gente vai usar o teria. Terias errado. Si enim cognovissent nunquam dominum gloriae crucifixissent. É uma frase de São Paulo. Conjuntivo mais que perfeito. Se de fato tivesseis conhecido, está aqui, não teriam, apódose, crucificado o Senhor da glória. Então, para terminar, um quadro, para ficar bem claro, não é tão difícil assim. É uma questão de saber o que você vê no latim e como você tem que traduzir para o português. No latim, a gente vai encontrar prótase no indicativo, do primeiro tipo, traduz para o indicativo. Conjuntivo presente ou perfeito no segundo tipo, a gente vai traduzir dessa forma aqui, conjuntivo futuro ou conjuntivo imperfeito. Ou usando o tivesse, se tivesse, mais particípio. Terceiro tipo, conjuntivo imperfeito ou mais que perfeito. A gente vai traduzir, veja que o segundo tipo e o terceiro, em português, eles são traduzidos da mesma forma. Muda em latim. Em português, conjuntivo futuro ou imperfeito. E se for no latim o mais que perfeito, a gente vai traduzir usando o tivesse mais particípio. Lembrando, prótase é aquela que tem o si. A apódose, ela pode ser variada no primeiro tipo, e a gente vai traduzir de maneira variada. Lembrando que aqui na prótase, se no latim o indicativo é futuro, em português a gente vai ter que, muitas vezes, usar o subjuntivo futuro e não o indicativo. No caso do segundo tipo, apódose, se for conjuntivo presente, traduz para o futuro do pretérito. Conjuntivo perfeito, futuro do pretérito composto, que é aquele usando teria mais o particípio do verbo. E se for no indicativo, com verbos que indicam dever ou possibilidade, a gente traduz para o futuro do pretérito. Terceiro tipo, da irrealidade. Ou seja, a pessoa que está dizendo, ela sabe que aquela possibilidade não vai se realizar. Se a apódose estiver no conjuntivo imperfeito, a gente vai traduzir para o futuro do pretérito. Conjuntivo mais que perfeito é futuro do pretérito composto, que é usando o teria mais particípio. E se for o verbo do indicativo, verbos que indicam dever, poder ou com perifrástica ativa ou passiva, no português a gente vai passar para o futuro do pretérito. Uma vez que, lendo um texto, traduzindo alguma frase ou fazendo algum exercício, a gente encontre essa indicação de que é um período hipotético, você vê lá duas frases, uma delas tem o si, você vê que é uma condição. A gente vai olhar o verbo latino. Qual verbo que é? Ele está no indicativo, ele está no conjuntivo presente, conjuntivo perfeito, conjuntivo imperfeito ou conjuntivo mais que perfeito? A partir disso, a gente vai saber se é do primeiro tipo, se é do segundo tipo, se é do terceiro tipo. E na hora de traduzir, caso a pessoa não tenha decorado essas coisas, é só olha aqui na tabelinha para traduzir direito e não ficar errado no português a ideia que o autor quis passar no latim.